Olá, pessoal, sejam bem-vindos à nossa mailing list. Hoje nós estamos aqui para abordar a vida como acesso ao real que o homem utiliza para se diferenciar do louco não existe, que é um trecho de um pensamento muito caro que a gente vai conseguir esquadrinhar hoje, de Michel Montaigne, ainda no século XVI. Eu sou Patrícia Lins, psicanalista, e se você está ouvindo esse podcast, com certeza você está no nosso canal no YouTube, www.youtube.com/, Patrícia Lins de Paula. Você também pode receber toda semana, todas as segundas-feiras, esse mailing list. A gente envia para o seu e-mail se você se cadastrar no tinyurl.com/me cadastrar. Bom, então vamos lá. A vida como acesso ao real, que o homem utiliza para se diferenciar do louco, não existe, porque na realidade a vida é dinamismo. Então, não significa que quando a gente lida com a loucura, necessariamente a gente precisa concordar propriamente com o discurso do outro, porque muitas vezes é uma realidade para o paciente, não para o analista. Então, por exemplo, pense no analista entrevistando um psicótico. Quando ele ouve o paciente dizer, eu ouço vozes e essas vozes me pedem para que eu vá para a minha sacada e me jogue, um exemplo. Elas me dizem que há chips implantados no cérebro de todas as pessoas e essas pessoas estão mancomunadas para me arruinar. Então pense que nesse momento o analista consegue perceber uma série de extrapolações que fogem do que é real, que saem da razão, tornando-se facilmente perceptível que esse discurso provavelmente integra uma estrutura clínica muito particular da psicose. Então, será que caberia ao analista concordar dizendo, olha, eu também estou ouvindo tudo que você está ouvindo, estou percebendo que há realmente essas forças que estão querendo nos atacar, inclusive também eu estou em risco, sob o pretexto de ser empático? Importante a gente repensar essa técnica de concordar com o discurso, porque a psicanálise elucida que do lugar do analista, ao ouvir o que foi dito, sem se prender ao que foi dito, é possível perceber ou pelo menos especular quais as razões ou motivações inconscientes que levaram o paciente a elaborar o que ele vê dessa forma, porque há sempre uma razão na loucura, e isso certamente é o que há de mais formidável naquilo que a psicanálise propõe. Então, o louco tem uma razão que pode não ser entendida pela via lógica formal, mas sim na formação subjetiva daquele sujeito, nos traumas pelos quais ele passou, com base nas experiências que viveu, na dinâmica em que ele se encontra, né? Foi a forma de lidar com a realidade que lhe foi imposta e que ele construiu. Então, a psicose não é simplesmente um rompimento com a razão, como se o sujeito quisesse sair da vida. Pelo contrário, é uma forma dele tentar lidar com aquilo que é insuportável no real que ele vive. E com base nessa escuta analítica, pode se tornar possível incluir estes sujeitos dentro das suas relações afetivas e sociais do seu contexto cultural. A psicose é uma solução, pode não ser a melhor solução, mas foi a solução possível, dentro dos recursos que aquele sujeito encontrou. Então, não são exatamente pessoas que precisam ser endireitadas, elucidadas, defrontadas com a realidade nua e crua, porque muitas não suportas, corrigidas, né, consertadas por conta de um defeito, que é a desrazão. O paciente ele não está desautorizado de sua experiência individual por conta dessa estrutura. Aí alguns poderão pensar, mas essa é uma visão muito romântica, porque na verdade o louco está imerso num grande sofrimento psíquico e muitas vezes ele não tem habilidade para se relacionar com as outras pessoas. Pode ser verdade, mas para que há o tratamento médico? Para que há a terapêutica adequada, a intervenção medicamentosa e as outras formas de apoio, se não para incluir esse sujeito e dar-lhe uma oportunidade de existir e ser aceito, considerando o seu mundo emocional? Ao conceder-lhe recursos para que ele possa ser entendido e expressar o seu mundo emocional de uma forma saudável, devolve-se então a dignidade e a humanidade desse sujeito, sem necessariamente entender que este saudável é o dito normal imposto pela sociedade do século XXI, com aquela cara feliz nas redes sociais, a postura ereta e a mente tranquila. E nesse contexto, poder-se-ia pensar quem não é louco, que não sonha, que não divaga, que não delira. Percebe-se que todas essas ferramentas de lidar com o imaginário, desse investimento libidinal na própria força psíquica, é uma expressão humana. Mas no caso do louco, acabou sendo investida de um modo descontrolado, como se ele tivesse perdido a conexão ou o caminho de retorno a si mesmo. Então, com base nisso,
O que pode ser definido como normal na experiência subjetiva, se, como dizem, que de médico e louco todo mundo tem um pouco? Aí entra Michel de Montaigne, no século XVI, que afirmou que a vida tal qual acesso límpido ao real que o homem se utiliza para se diferenciar do louco, na verdade não existe. Freud disse isso mais tarde de outro modo, ao afirmar que os indivíduos sempre buscam alguma forma de lidar com a realidade que se desapresenta. Por isso são desenvolvidos os mecanismos de defesa do ego, recorrência às distrações, aos alívios de consciência, para que o mal-estar de viver possa ser enfrentado. Então, o louco psicótico recorreu à sintaxe do delírio, enquanto o neurótico da fantasia. Então, se cada um tem uma vida com luto, com inícios e interrupções, com ambiguidades, com dilemas e repetições, quando é que se define o momento de realizar uma intervenção ou iniciar um tratamento medicamentoso? Seria o sofrimento psíquico, que denota a loucura, ou a incapacidade laboral, a incapacidade de se relacionar afetivamente? Então, são todas questões para que a gente possa pensar. Se você está no nosso canal do YouTube, convido você a conferir as reflexões que a gente fez no último podcast, colocar-se do lado do não julgamento, entendendo as causas de uma desrazão. E aproveitando, a gente tem soltado uma série de vídeos curtos, que são chamados os shorts no YouTube. Um dos últimos, a gente abordou reflexões psicanalíticas sobre os desafios de viver. Em outros deles, a gente falou sobre os conflitos neuróticos e sua relação com o sintoma. Não deixe de conferir. Se você gostou, inscreva-se no canal para conferir mais novidades e faça parte do meu Telegram. Nós estamos crescendo. A gente divulga toda segunda-feira trechos em áudio do livro Sofrimento e Esperança, uma visão psicanalítica. Para participar, é só acessar o link t.me/psicanalista Patrícia. O meu livro está disponível à venda na Amazon, no formato Kindle e impresso. Se você quiser ver um trecho sem compromisso, é só me chamar no WhatsApp 71986681869 e fico à disposição de vocês. Um grande abraço, pessoal, e uma ótima semana para todos.